Paulo Figueiredo, você é uma pessoa muito técnica, né? Os seus comentários, eles estão sempre baseados justamente no que vale a lei. E eu aprendi uma vez, eu não sou da área do direito, mas de que o que não é proibido é permitido. Então eu vou prender aquela tiazinha que está lá com o joelho dobrado ou servindo água, lanchinho para a turma. Eu vou prender aquele senhor que está com seu filho enrolado na bandeira do Brasil e falando o que ele quer. Essa é a nova política implantada pelo Ministério da Justiça, ou será essa? William, eu tenho o defeito grave, eu gosto de ler a lei. Eu também não sou advogado, não, mas eu aprendi a ler. E aprendi a ler, a interpretar texto direitinho, né? E eu sempre tive muito zelo pela hermenêutica, como as pessoas chamam, né? Interpretação do texto jurídico. E você tem um conflito aqui de visão de dois dispositivos legais. O primeiro está no Código Penal, no crime de incitação, quando diz que incorre em crime de incitação quem incita publicamente, o texto diz, animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. E daí tem outro dispositivo na lei, o famoso artigo 359-T, né, da lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional e que descreve o que são os atos antidemocráticos, o que é crime contra a democracia e o Estado Democrático de Direito, onde ela tem mais do que não ter uma proibição na lei, William, ela tem especificamente o que não pode ser confundido dentro da lei. Ela fala assim, não constitui crime previsto nesse título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. E aí, essa é que é a confusão. Quando uma pessoa levanta um cartaz dizendo SOS Forças Armadas, ela não está incitando publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou das Forças Armadas com os poderes constituídos. Muito pelo contrário. O que as pessoas estão fazendo é pedindo a restituição dos poderes constitucionais. A restituição, utilizando um dispositivo contido dentro da Constituição. O que esse artigo, que essa previsão legal tem, e a vontade do legislador era essa, e a vontade do legislador, quando criou a exceção, deixa muito clara, não era para impedir que as pessoas fossem às portas dos quartéis pedindo para que fosse restabelecidos os direitos que elas têm. Não. Foi mais do que isso. Foi para que as pessoas incitassem uma virada de mesa, algo que todos nós estamos dizendo que não queremos aqui. Ninguém quer junta militar, ninguém quer militares derrubando o governo, ninguém quer absolutamente nada disso. Pelo contrário, mais do que isso, as pessoas estão protestando contra a violação dos direitos que não são nem constitucionais, são naturais. O meu direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de imprensa, o direito à liberdade de reunião, os direitos por exemplo, um sistema minimamente justo, acusatório, esses direitos, William, eles são da Constituição, eles antecedem a Constituição, já estavam em outras constituições, porque eles são dados aos homens por Deus, e é a isso que se dá o nome de direito natural. As pessoas que estão às portas dos quartéis não estão incitando crime algum, pelo contrário, estão incitando a restituição dos direitos que elas entendem que lhes são dados por Deus e que estão sendo desrespeitados por um ente ditatorial. Quando você fala em poderes constitucionais, e esse é o termo que está tanto no Código Penal quanto na lei de proteção das instituições democráticas, quando você chama, e na própria Constituição, no próprio artigo 142 da Constituição, quando você diz poderes constitucionais, eles têm uma razão para ter esse nome. Ele significa que eles têm que poder fazer valer tudo que está escrito na Constituição, mas eles também não podem fazer valer nada a mais do que está escrito na Constituição.
Então, quando existe a previsão do texto do artigo 142, a previsão de que sejam garantidos os poderes constitucionais, significa que também é necessária, que eles não avancem sobre os outros poderes constitucionais e que eles não avancem sobre as próprias garantias constitucionais. Qualquer poder que age fora das 4 linhas que o presidente Bolsonaro gosta tanto de falar, está em crime de abuso de poder, abuso de autoridade, crime flagrante de abuso de autoridade. E é isso que essas pessoas estão pedindo nos quartéis. Agora, o que diz o PT? O PT, na figura do seu futuro ministro da Justiça, que já está lá todo Dino da Silva Sauro, dando entrevista em Roda Viva, claro, porque nada disso aconteceria, não sei se o Fernão está aqui com a gente hoje, acho que não, mas nada disso aconteceria, como ele sempre fala também, sem o conluio com a velha imprensa. Então ele já está lá com os baluartes da velha imprensa, batendo palma, dizendo que é isso mesmo, que ele tem que correr atrás, que prender cidadãos. Agora já tem boatos circulando de mais de 400 prisões que vão acontecer. O Alexandre de Moraes diz que prendeu pouco ainda, porque nos Estados Unidos foram presos 1.000 e ele ainda prendeu pouco e multou pouca gente. E a imprensa está batendo palma, e a promessa do próximo governo, como eu venho antecipando aqui desde o discurso de vitória do Lula, é de que haverá o que o Tucker Carlson chamou nos Estados Unidos de Patriot Purge, e que a gente pode traduzir como o expurgo dos patriotas, que é o que essas pessoas sempre quiseram desde o início: perseguir e calar o comportamento opositor a eles, perseguir e calar qualquer visão conservadora de mundo, qualquer visão de direita do mundo. Este sempre foi o sonho deles, e agora eles estão achando a justificativa sob aplausos efusivos da velha imprensa e de boa parte da elite do establishment brasileiro. Não, é muito sobre isso que o Zé está falando com muita propriedade, porque o Dino, ele desdenha das áreas de segurança das Forças Armadas. Ele fala, isso é uma lei lá de 200 anos atrás, do tipo, não está mais nem valendo direito. Isso aí, reparem, assistam o vídeo, a forma como ele desdenha. E essa posição de desdém com as Forças Armadas, essa é a posição do PT. Veja, a gente tem que fazer um histórico aqui. Isso está muito claro na carta que os comandantes das forças mandaram, de forma que quase inédita, da carta que os comandantes fizeram para o Tribunal Superior Eleitoral. Eles chamam ali, atenção para um dado momento, para o fato de que as Forças Armadas agiram ao longo da história do Brasil, muito antes da Constituição de 88, sempre agiram moderando as discussões da sociedade. O que significava o seguinte: no final das contas, todo mundo sabia que existia um limite até você onde você poderia ir, porque senão, se você usurpasse a ordem do Estado de Direito, se você tentasse implementar, como tentaram em 64, um regime socialista no país, se você atentasse de alguma forma contra o povo e contra a legalidade, você teria as Forças Armadas impedindo esse golpe. Né? Tirando o golpe da proclamação da República, as Forças Armadas sempre agiram de forma a garantir a legalidade. Né? Isso sempre foi uma coisa que esteve na cabeça das pessoas na democracia brasileira. Sempre. Você vê, eu sempre cito aqui, já fiz grandes elogios a ele aqui no programa, o general Vilas Boas, um grande homem que todos respeitam. General Vilas Boas, em algumas oportunidades, com um tweet, por exemplo, ele garantiu a continuidade do julgamento ali da Lava Jato, num determinado momento, com um tweet, de tão respeitado que era o general Vilas Boas. Bastou uma breve manifestação. Em outro momento, ele conta, ele conseguiu simplesmente se recusando, sinalizando negativamente a emissários da ex-presidente Dilma Rousseff, de que ele não decretaria uma GLO ali no momento de maior tensão dos impeachment, não aceitaria a decretação de uma GLO para mantê-lo no poder. Ele conseguiu que o país seguisse o seu rumo democrático. Quando você começa
a mostrar fraqueza dentro das Forças Armadas, principalmente com certos generais que são carreiristas, que simplesmente são representantes daquelas pessoas que só buscam seus interesses pessoais, que também não foi uma coisa inédita nas Forças Armadas, não. Até em 1964 você já tinha isso. Ou aqueles outros que são covardes, que se escondem atrás da inação para não fazerem valer a legalidade. Quando você começa a ter esse tipo de postura diante de todos os abusos que nós estamos vendo, o que acontece? Você, de forma irremediável, acaba com esse respeito e temor que aqueles que querem atentar contra a democracia brasileira tinham com as Forças Armadas. No dia 1º de janeiro, se Lula sobe a rampa, eu posso garantir a vocês que não haverá mais nenhum temor e respeito às Forças Armadas como garantidoras dos poderes constitucionais e da lei da ordem, como diz o nosso texto constitucional. Não haverá, esse temor acabará, graças a menos de meia dúzia de pessoas que não honram a farda que vestem. Essas vão acabar com todo o respeito construído através dos séculos pelo Exército de Caxias. Dos séculos. E essa falta de respeito já começa a ficar explicitada agora, neste momento, pelas falas desdenhosas do ministro da Justiça. Que até dentro... ao ponto de, como também chamou a atenção bem o Coronel Telhada, ao ponto dele dizer o que o ministro da Defesa vai fazer. Ou seja, olha, quase uma situação de subordinação. E dizendo que as áreas de segurança dos quartéis não valem de nada. Ou seja, as pessoas têm que abrir o olho. Porque muitas coisas que estão acontecendo no Brasil agora, elas não vão ecoar por... Não estamos falando de um problema político. Problemas políticos você resolve com a natureza política. Nós estamos falando de problemas institucionais. E eu sempre digo, o mal que o Alexandre de Moraes causou sozinho, respaldado pelos colegas, mas que ele causou sozinho às instituições brasileiras, ao Tribunal Superior Eleitoral, à confiabilidade do sistema eleitoral, ao próprio Supremo Tribunal Federal, ao Código de Processo Penal, ao Código Penal, à própria Constituição, o mal que esse homem causou sozinho não será reparado do dia para a noite. Não será reparado. Mas também tenho que dizer que a inação ou falta de vontade de certas pessoas de agirem dentro da lei, repito, agirem dentro das 4 linhas. A falta dessas pessoas de fazerem valer o seu dever vai ecoar por gerações. Não será um problema de natureza política, será um problema de natureza institucional de longo prazo. É um problema que todos no Brasil sofreremos por gerações e gerações. As minhas filhas, os filhos dos senhores e netos dos senhores. Eu acho que o Telhada chamou a atenção agora, o Coronel Telhada, para uma coisa que ele citou uma frase que é atribuída ao Napoleão mesmo, que nunca interrompeu os seus inimigos quando eles estão cometendo erros. E eu tenho que confessar a vocês que num dado momento eu fico até confuso com as ações do Alexandre de Moraes. E do PT, e de todo mundo junto. Porque eu chego a suspeitar que eles estão provocando alguma ação. Que eles querem algum tipo de ação. Veja, não é normal. O normal agora era que eles tivessem, uma vez que tenham saído declarados vitoriosos do processo eleitoral, que eles esperassem a virada do novo governo para tomar as medidas que eles estão tomando, mas, no entanto, eles dobram a aposta todos os dias. Veja, eu estou falando de coisas do tipo a forma como o Alexandre de Moraes respondeu aos processos que seguiram normais dentro do Tribunal Superior Eleitoral, desde o radiolão até a resposta que ele deu com multa de 22 milhões para o pedido feito pelo PL, o perdeu Mané em Nova York, a censura, a escalada da censura depois das eleições, a perseguição e a prisão de manifestantes, prisão de manifestantes, prisão
do cacique na porta do palácio. Na porta do palácio. E agora, por exemplo, nessa semana, as decisões, tanto as decisões da soltura do Sérgio Cabral, neste momento político, que é uma escarrada na cara da sociedade, né, é visto como uma escarrada na cara da sociedade, a decisão do Gilmar Mendes em relação ao chamado orçamento secreto, a decisão em relação ao a decisão do Gilmar Mendes em relação ao Bolsa Família, a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao chamado orçamento secreto, todas essas medidas, elas poderiam ser tomadas no ano que vem. Mas parece, às vezes, por um lado, que eles estão esticando uma corda justamente para ver se ela arrebenta. Essa é uma interpretação dos fatos. A outra é, eles estão conseguindo construir um consenso no Brasil, um consenso, brigando com tantas pessoas, né? Um dos lemas militares é nunca abra muitas frentes, né, de batalha, nunca abra mais frentes do que você consegue dar conta. E eles estão abrindo tantas frentes que eles estão conseguindo construir um consenso em diversos setores da sociedade, a ponto de uma jornalista do UOL ter dito quem vai parar o Alexandre de Moraes. Eles estão conseguindo construir um consenso de que eles estão abusando dos seus poderes. Um consenso dentro da sociedade. E aí a dúvida eu deixo ela para o espectador, porque são duas formas de interpretação, é se ou eles estão esticando a corda propositalmente em busca de uma ruptura, ou eles são aqueles que estão cometendo vários erros por arrogância que nós não devemos interromper. As duas coisas eu posso dizer a vocês. Elas levam para o mesmo caminho. E é o caminho para o qual a gente está indo no Brasil.